Olá, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite. Hoje eu vou ensinar sobre degustação de vinhos. Eu vou ensinar 3 passos simples para você degustar como um profissional e você vai ver que não tem problema nenhum, que não tem mistério nenhum, que não precisa ter grandes conhecimentos, não precisa de nenhum tipo de formalidade, de complicação, não precisa saber a história da arte, não precisa saber como o vinho é feito, não precisa de frufru nenhum. Basicamente, só precisa abrir a garrafa. Mas, nessa aula de hoje, que é o que eu estou me propondo, a gente vai um pouco além de abrir a garrafa, porque toda a minha intenção é poder levar para você uma informação que te proporcione ter o melhor conhecimento, a melhor experiência possível de um produto, no caso aqui o vinho, que é o tema da nossa série. Oi, Simone. Oi, Shisley. Que bom ver vocês aqui. Um prazer enorme. Enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu sou a Silvia Berenguer, eu estou aqui apresentando a série Vivendo o Vinho, onde eu vou mostrar para vocês um pouco de informações que vão ajudar vocês a desmistificar esse mundo do vinho, especialmente se você é iniciante, se você tem curiosidade, quer aprender mais sobre isso. Então, eu curto muito, tenho paixão por vinhos e vou compartilhar isso com vocês aqui no T-Visão, que é um canal destinado ao seu desenvolvimento pessoal em todas as áreas do conhecimento. Então, vamos lá, gente. A gente não precisa de nenhum tipo de complicação. A princípio, basta abrir a garrafa, colocar num copo e tomar. Mas aqui a gente não vai fazer isso, né? Porque eu quero que vocês tenham a melhor experiência possível com essa coisa maravilhosa que é o vinho, vinhos, espumantes. Então, eu vou, para que você possa aproveitar melhor o produto e ter uma experiência mais prazerosa, para que você possa se divertir para valer e aprender mais sobre os seus próprios sentidos, porque a gente só vai precisar de 3 equipamentos aqui super ultra difíceis de conseguir, que são os nossos olhos, o nosso nariz e a nossa boca. Na verdade, nós já temos tudo o que precisamos para poder ter essa experiência. Eu vou mostrar para vocês alguns procedimentos simples para vocês poderem tirar o máximo de proveito possível desse produto maravilhoso que é o vinho. Então, assim, se você está iniciando agora no mundo do vinho, a sua última preocupação tem que ser os tipos de uva, os tipos de regiões produtoras, as vinícolas. Agora você tem que se preocupar em praticar, em conhecer o máximo possível, em não ter medo de abrir uma garrafa. Eu já ensinei aqui nas aulas anteriores como abrir as garrafas, que taças comprar, qual a temperatura para poder aproveitar mais dessa experiência, ter mais prazer com o vinho, para ele não parecer estranho, não parecer insosso. Então, entra lá no T-Visão, segue lá a playlist do Vivendo o Vinho e assiste essas aulas introdutórias aí, que vai ser muito legal. E de agora em diante, desta aula de hoje eu vou ensinar como degustar, e vocês vão ver, a partir dessa aula eu vou começar a mesclar, vou alternar. Uma semana eu vou ensinar sobre degustação e na outra semana eu vou ensinar algum dos conceitos básicos que todo mundo precisa saber para entrar nesse universo do vinho e aproveitar o máximo possível com isso. E você, ao longo das aulas, você vai também sendo introduzido no vocabulário. Você precisa saber um pouco do vocabulário básico para poder, sim, degustar como um profissional, entender o que as pessoas estão falando e saber reconhecer os aromas, os sabores, e isso vai te proporcionar uma experiência muito mais divertida. Então, bora praticar? Eu já estou aqui com a minha taça, eu já tirei ela aqui já tirei o meu vinho aqui da geladeira, que eu deixei ali, especialmente esperando para esse momento. Eu vou fazendo a introdução, ele vai chegando na temperatura certa. Eu peguei aqui um Shiraz para degustar, para falar essa aula.
E ele vai, agora que ele vai se aquecendo um pouquinho e vai chegando na temperatura certa. Bem-vindas, Lu, Karine. Então, vamos lá, gente. Bom, toda vez que a gente degustar um vinho, sempre vai ter aqueles aspectos que são subjetivos, que são de cada pessoa e que são do gosto de cada um, e que isso absolutamente não se discute. Então, as preferências de cada pessoa são de cada pessoa. Cada pessoa vai ter um jeito de descrever um determinado aroma, e não tem nada de errado com isso. Nada de errado, muito pelo contrário. Tudo aquilo que te fizer reconhecer vai te fazer gostar mais dessa experiência, vai te fazer se divertir mais. É muito divertido encontrar aromas, às vezes, inusitados, aquilo que te parecem. Aquilo que te parece pode não ser o que vai parecer para o outro, mas vai fazer essa experiência ser mais divertida. Agora, tem aspectos que são objetivos. E esses são os que os profissionais usam para descrever o vinho em uma experiência de degustação, essa experiência sensorial. Eles vão usar eles vão usar essa técnica que eu vou ensinar hoje aqui para vocês para descrever N coisas, como os estilos de vinhos, as qualidades, como visualmente a cor, olfativas, por exemplo, carvalho, madeira, banana, uma fruta, ou álcool, aspectos gustativos, como a doçura, aspectos táteis, o corpo, aquilo que a gente sente em contato em contato do vinho com a boca, que é o tato também percebido no momento que a gente prova, coloca na boca, um gole. Então, qualquer pessoa pode aprender isso aqui. Não tem nada de difícil. Você já tem todos os instrumentos básicos para começar. Basta, então, ter uma taça, um vinho e colocar em ação esses pequenos procedimentos que eu vou apresentar aqui para vocês. E é igual. Você não precisa ter feito curso de nada, não precisa saber mais nada do que isso. É igual aprender ou curtir uma música, ou aprender a desenhar, a pintar, aprender um idioma. É a mesma coisa, é praticando, e não tem nenhum pré-requisito a não ser você estar disposto a se aventurar nisso. Também, quando a gente degusta, a gente tem as nossas influências pessoais, porque cada pessoa tem um referencial. Pode ser que determinadas comidas ou frutas nunca tenhamos provados e não tenhamos esse referencial. E aí fica mais difícil de identificar algo. Mas no momento que a gente começa a prestar atenção na degustação do vinho, a gente também começa a prestar atenção na degustação das comidas, porque elas são o nosso referencial. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente nem para perceber direito o sabor daquilo que a gente está comendo. Então, a partir de agora, você vai começar a fazer isso, vai começar a perceber, parar um segundo, para perceber um pouco o sabor daquilo que você está comendo. Tem também as nossas influências emocionais, porque uma coisa é você degustar um vinho de férias na beira da praia, e outra coisa é numa segunda-feira chuvosa, em casa, de quarentena. Então, isso tudo também interfere na experiência toda. E as nossas influências visuais também, porque o ideal é ter uma luz clara, branca, um fundo branco, para poder apreciar a cor. Mas a cor ela não interfere muito no sabor. Mas isso vai dar variação. Se você olhar contra um fundo branco, em um local onde tem a luz branca, vai ser diferente do que um local onde tem uma luz amarela, uma pouca luz, ou luz de vela, alguma coisa assim. Então, vai mudar a nossa referência de cor. Oi, Cíntia, boa noite, que bom te ver por aqui. Seja bem-vinda. Então, assim, existe uma forma padronizada de fazer degustação de vinhos. Essa forma padronizada é utilizada por escolas, por associações de enólogos, por empresas. Então, basicamente, se arruma uma sala com várias mesas, onde são feitas até cabines individuais, assim, separadas, para que uma pessoa não se influencie com o que o colega está falando, está dizendo, está vendo.
está fazendo. Então, o correto é ter, assim, cada um ter, assim, uma salinha, uma cabinezinha, para não se influenciar com a experiência do colega, né, quando se faz uma degustação formal. Também é preciso utilizar um sentido por vez para a gente poder isolar o tipo de dados de entrada dessa degustação. Então, primeiro a gente vai olhar a aparência na taça, depois a gente vai cheirar esse vinho, vamos ver que aromas ele tem, e depois a gente vai dar um gole. A partir daí é só relaxar e curtir. Tá bom? Então, vamos para a prática, gente. Vocês trouxeram uma taça e um vinho também? Se não, peguem aí que ainda dá tempo. Eu servi aqui um Shiraz. Então, a gente vai começar pelo aspecto visual. O olhar é o primeiro ponto da degustação padronizada. Então, de preferência, você usar uma mesma luz. Eu estou aqui numa luz mais ou menos neutra para poder ter uma boa luz para transmitir essa live para vocês. Mas eu tenho aqui um papel branco para eu poder utilizar. Então, eu vou mostrar agora para vocês. Eu tenho um papel branco aqui. Só um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Pode ser também um guardanapo, uma toalha de mesa, tá? Eu tenho papel branco aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inclinar a taça para frente. Ó, o que vai acontecer comigo? Eu vou inclinar a taça assim. E eu vou olhar dessa forma. Eu vou olhar assim, certo? Então, o que eu vou ver? Eu vou ver uma mancha oval aqui. E eu vou ter aqui, ó. Acho que assim fica bom. Eu tenho essa borda aqui externa. E eu tenho o meio do líquido. Eu estou olhando aqui reto, tá? Para a borda e para o meio do líquido. Então, na borda, eu consigo ver a tonalidade, o tom da cor. E no meio do líquido, eu consigo ver a intensidade, o quão escura ou transparente ou mais clara essa cor é. Então, olhando a tonalidade, eu consigo ver a principal característica que eu procuro na cor, que é a idade do vinho. Os brancos, normalmente, vão de tons transparentes até dourados, quando eles são jovens e quando eles estão no auge. De transparentes até dourados. Os tintos vão de púrpura escuro. Púrpura é um tipo de lilás, de roxo. Um púrpura escuro, um arroxeado, que é quanto mais jovem, mais da safra, mais roxo, mais perto da safra, ou no ano da safra, mais roxo, até o tijolo, um marrom tijolo, ou vermelho tijolo, quando ele está no fim do seu ciclo de vida. Então, eu inclino a taça, né, e vou olhando, eu vou ver aqui o que eu vejo aqui. Aqui eu vejo assim, ó, esse vinho Shiraz aqui, ele é da safra 2017, então ele ainda está bem vermelho. Ele vai para o seu terceiro ano aqui, ele está bem vermelho ainda. E olha que ainda que tem uma que outra nuance púrpura, assim, mas bem pouquinho. Ele já está com 3 anos, né? Então, sendo um Shiraz, que é uma uva potente, ele pode ainda evoluir mais um pouquinho, né? Eu degustei do mesmo produtor, da safra 2016, e eu até gostei mais que o da safra de 2017. Então, ele já tem uma referência que ele pode dormir mais um ano. Então, assim, a idade, ela é o quê? Ela é a oxidação que o vinho passou ao longo da sua vida útil. E eu já falei aqui numa aula anterior, aqui, volta lá na playlist do Vivendo o Vinho, que eu já falei sobre a oxidação do vinho, a influência do ar, o que acontece com o vinho. Então, os brancos, eles vão escurecer desse transparente até um marrom, igual acontece com uma maçã, quando a gente corta ela. Quando a gente corta e deixa exposta ao ar, se não comer, ela vai ficando marrom. De branca, ela vai passando para o marrom. Vai tendo uma alteração ali em função do contato com o oxigênio do ar. E os tintos, o que acontece? Eles vão clareando, porque os pigmentos que estão aqui, que vieram da casca da uva, o que acontece ao longo do tempo? Eles vão sedimentando, eles vão caindo dentro do líquido, ou precipitando, na linguagem química, acontece uma precipitação.
eles vão sedimentando e eles vão ficando mais claros. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ó. A Lu está dizendo que está dando vontade de experimentar. Isso mesmo, Lu. Pega a tua taça que ainda dá tempo. Tem um e-book com tipos de vinho para nós, Marcos, eu não tenho o e-book, mas assim, entra aqui, segue aqui a playlist, vem conosco e deixa nos comentários aí se querem saber algo mais específico que a gente vai fazendo. Tem muito papo para rolar aqui na segunda-feira, às 19h30, toda semana. A Rose está dizendo, existe vinho para o inverno e para o verão? Não, nada a ver, nada a ver. É muito uma questão de gosto, né? Existe uma preferência de que no inverno, né, como é mais frio, em lugares assim, tipo como eu moro, em Bento Gonçalves, hoje eu estou aqui atrás do meu notebook, aqui eu estou com a lareira acesa porque está bem frio. Então, existe uma tendência, sim, os vinhos mais encorpados são mais gostosos de apreciar numa temperatura mais fria, mas isso não é uma regra. Eu prefiro mais a experiência de um vinho que harmonize com a comida. Então, eu geralmente gosto de escolher o vinho que eu vou tomar com a comida que eu pretendo preparar, mesmo sendo inverno ou verão. Olha, a Rose está dizendo que o dela está bem lilás. Rose, que vinho você tem? Conta aí pra gente nos comentários. Conta aí também de que região do país vocês são, para eu saber mais ou menos onde vocês estão, que clima que vocês têm. A Simone disse que está adorando saber de tudo. Que legal. Que legal. A Cíntia está dizendo excelente especialista. Ah, não sou. Sou, vamos dizer assim, uma excelente apreciadora e vou dividir essa paixão com vocês. Então, a cor nos tintos, elas vêm das cascas das uvas. E a cor, ela não tem sabor, tá? Então, ela não é prenúncio de sabor, ela só é prenúncio da idade do vinho, que é o principal atributo que a gente vê na cor. Alguns outros aspectos mais tecnológicos, mas eu vou falar isso mais para frente com vocês. Isso aqui ainda não é o momento. Por hora, vocês têm que aprender o que fazer para degustar o vinho. Então, agora, gente, que a gente já fez uma avaliação da cor, nós vamos girar a taça, assim, tá? Um pouco, pode ser assim. Se você tiver em uma mesa, você pode girar a taça em cima da mesa, tá? Vocês já sabem que eu já ensinei como servir o vinho, né? 1/3 da taça. Então, para quê? Para a gente poder girar a taça sem ele verter para fora, sem derramar. Mas aqui o objetivo, ó, é mostrar as lágrimas, as gotas que se formam na parede da taça quando eu giro ela. Vocês estão vendo aqui? Vamos ver se vocês conseguem ver as gotas. Olha, parece uma coisa densa, uma gordurinha. Na verdade, é um álcool. Aqui é o glicerol, que tem essa textura, fica uma coisa transparente, começa a escorrer pelas bordas da taça. Isso aqui é um indicativo de qualidade do vinho. Quanto mais denso e mais lágrimas tiver, o pessoal chama de gota, de lágrima, de perna. Quanto mais bonita for essa gota, essa lágrima, mais rico e encorpado esse vinho é. E quem contribui para isso é o açúcar e o álcool desse vinho. A Karine diz que está chuvoso no Rio de Janeiro. A Lu é de João Pessoa, que maravilha. Um beijo, Lu. Que terra maravilhosa, um calor gostoso. Não pode ter bebido muito mesmo, né? Inclusive, numa degustação oficial por profissionais, existe um baldinho para cuspir. E isso pode parecer até grosseiro para quem não conhece, mas é indispensável em uma degustação profissional, porque senão a pessoa ela vai absorvendo o álcool e ela vai ficando entorpecida, né? Vai ficando bêbada. Assim, ninguém quer numa degustação formal e vai se intoxicando também. Então, não é esse o objetivo. Então, sempre tem, para cada amostra que se degusta, tem um baldinho para cuspir e é bem normal. Imagina você estar num concurso ou você está numa empresa, você tem que degustar, sei lá, 10, 20, 30, 50 amostras em um dia. Não tem condição. Então, não há mal nenhum
em ter um baldinho para cuspir em uma degustação, mesmo que a gente organize uma degustação na casa da gente. Não há problema nenhum. Então, assim, agora nós vamos para o segundo passo, que é cheirar o vinho. Nós vamos agora perceber os aromas. Agora é a análise olfativa. Primeiro foi a análise visual, agora a gente vai para a análise olfativa. Então, nós vamos cheirar de duas formas. Primeiro com a taça parada e depois de ter girado a taça. Então, eu vou pedir para vocês fazerem isso agora. Com a taça parada. E a gente vai agora agitar. Vocês vão ver que vai mudar o aroma. Então, ficou mais intenso e diferente. Mas não tem problema de colocar o nariz dentro da taça. Essa é a ideia. As taças são afuniladas assim para poder segurar o aroma ali, para a gente poder perceber melhor. Então, o que a gente percebe aqui? Com a taça parada, mais fruta, mais da variedade. Com a taça, depois de girar, os aromas ficam mais complexos. Então, tudo aquilo de benefício que foi obtido com o processo de vinificação começa a se mostrar aqui, né? A riqueza de aromas. Então, o que eu estou percebendo aqui? Café, frutas vermelhas, com a taça parada, mais frutas vermelhas. Depois de girar a taça, café. Café, maravilhoso. Porque o que acontece, gente? Essa análise olfativa, o cheiro, é a parte mais importante da degustação de vinho. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos capazes de perceber assim, mais ou menos 10 mil aromas diferentes. Porque a gente tem nervos olfativos na região do nariz que levam isso para o cérebro. E a gente vai ter toda essa memória. Porque no gosto, na boca, as papilas gustativas só conseguem perceber 6 tipos de coisas diferentes. Deixa eu ligar aqui minha bateria, que o meu notebook está quase acabando a bateria aqui. Peraí. Ok. Então, na boca, a gente só consegue perceber mais ou menos 6 coisas diferentes. Né? Assim, a gente consegue perceber o doce, o salgado, o amargo, o azedo, a gordura e o umami. E só. Então, se a gente ficar gripado e não conseguir sentir o cheiro, a gente não vai conseguir sentir gosto de nada. Então, agora que vocês cheiraram o vinho, comece a fazer associações livres. O que te vem à cabeça? O que te vem? O que isso te lembra? O que isso te remete? Descreve para ti mesmo. Então, para mim, fruta vermelha, o meu vinho, eu acredito que ele está um pouquinho gelado ainda, mas já está indo para a temperatura. Os aromas estão começando a abrir. Estão começando a ficar mais nítidos, né? Mas eu consigo já sentir, né? Com o momento que, no caso, eu estou degustando um tinto encorpado, ele vai se aquecendo um pouquinho e eu vou girando, e essa oxidação vai revelando também os aromas. Eu sinto alguma coisa aqui de madeira, mas não tenho certeza ainda. E não tem problema não ter certeza. Então, você segue... Na verdade, a gente consegue identificar 1, 2, 3 aromas, é normal. Mais que isso, é coisa para gente que é tida... Até tem uma expressão no mundo do vinho que chama enochato. Enochato é aquele cara que quer aparentar saber muito de vinho e fica lá falando, se exibindo, falando um monte de coisa, inventando um monte de coisa que vem à cabeça, para ele fazer parecer que sabe que entende um monte de vinho. Então, se você identificar 1, já está ótimo. 2, 3 é mais que normal. E na prática, você aí testando, pegando seu vinho e testando na prática, você vai identificar pelo menos 3 grandes grupos de aromas, que são os frutados, os terrosos
e os amadeirados, que são grandes, assim, dentro deles, vocês vão, com a medida que vocês vão praticando, vão treinando, vocês vão começando a identificar os subtipos mais específicos dentro desses grandes grupos. Então, assim, palavras pessoais que vocês usarem para descrever, ou o jargão profissional, tanto faz. Os dois funcionam, vão funcionar do mesmo jeito. A Rose diz que ela está tomando um colonial de Uruçanga, do sul de Santa Catarina. Muito bem. Uruçanga também faz ótimos vinhos. E a Rose está dizendo que é de Criciúma. Legal, que bom que você está amando as dicas. Então, assim, dar um nome para o aroma vai te ajudar a lembrar depois, amanhã, depois, e quando você provar outros vinhos, onde você vai identificar os mesmos aromas, você vai se lembrar disso. Então, é importante você procurar perceber qual foi o aroma que você percebeu e guardar isso na memória. Verbaliza, fala isso. Identificar um aroma, ou 2 ou 3, vai te ajudar também a gostar cada dia mais de vinhos. É divertido. Então, para você, pode ser que algo pareça um limão, ou frutas cítricas, no jargão mais profissional, usando um grupo, o grupo dos frutados, um subgrupo cítrico, dentro do subgrupo, algo específico, abacaxi, pera, maçã, limão. Ou de madeira. Então, você vai dizer, isso aqui lembra madeira. Seria, então, o quê? Um carvalho? Seria que carvalho? Francês ou americano? Com o tempo, você vai aprender a identificar a diferença. Os terrosos, tem algo que remete à terra molhada? Tem algo que remete à grama cortada? Ou odor de estábulo? Vocês já passaram por isso? Eu já senti vinho com odor de estábulo. Isso é um defeito. Existem também os defeitos no vinho. Ninguém quer colocar um vinho no mercado com odor de estábulo. Mas se houver uma contaminação por uma determinada levedura, isso pode acontecer. Esse aroma de estábulo, aroma de xixi, esse tipo de coisa também pode acontecer. E é comum se pegar uma contaminação em uma barrica de carvalho, que é de madeira, só colocando essa barrica no fogo, não tem o que fazer, infelizmente. Então tem que ter muito cuidado, né? Os produtores geralmente têm um extremo capricho para que o seu vinho seja o melhor possível para levar isso de presente para a gente. Por fim, a gente vai provar, a gente vai tomar um gole agora, né? Então, o terceiro passo agora é a avaliação gustativa, né? Então, a gente vai fazer o quê? Vai tomar um gole e vai meio que mastigar esse vinho na boca. O que é isso? A gente vai deixar ele percorrer toda a boca e a gente vai esperar um tempinho, alguns segundos na boca, para deixar volatilizar os aromas para o palato e para isso chegar lá nos nervos olfativos para a gente levar isso para o nosso cérebro e buscar lá na nossa biblioteca dos 10 mil aromas de que gosto tem, que cheiro que tem. Então, vamos lá? Então, gente, confirma totalmente na boca, totalmente, o frutado, fruta vermelha, alguma coisa de ameixa, um café bem suave aqui, bem legal. Então, aquilo que eu senti, o cheiro confirma-se, parece que multiplicou, ficou incrivelmente mais intenso. Então, a intensidade vem, porque a intensidade, quando o vinho tem mais potência, ele volatiliza, sobe esses aromas, vai lá para os nervos olfativos e esse aqui fica muito, muito presente, ele é bem persistente na boca, eu estou sentindo toda a experiência ainda, apesar de eu já ter engolido alguns segundos. Então, na boca, a gente vai perceber o que mais?
Então, se ele é seco, se ele é doce, a gente vai aprender nas próximas aulas a identificar essas coisas, o que é um vinho seco, o que é um vinho doce, qual que são os grandes grupos. Então, eu vejo aqui a fruta, a madeira, eu não tenho certeza ainda, se tem madeira tem bem pouquinha, teria que olhar no rótulo do vinho, eu tô sem o rótulo aqui, porque eu salvei alguns, minha câmera aqui desfocou um pouquinho. Eu salvei, esse aqui eu salvei, que eu abri na outra aula e estava na garrafinha, na minha geladeira. Então, eu não tenho mais a garrafa aqui comigo, mas eu teria que olhar. Mas me parece que tem, se tem, é muito discreto. Então, a gente vai ir vendo, puxando nessa biblioteca de aromas, o que tem nesse vinho, vai perceber se ele tem mais acidez ou menos acidez. A acidez é uma coisa que dá o frescor, a acidez é imprescindível para espumantes, para vinhos brancos, porque é isso que dá a graça. Aqui, esse aqui tem um pouco de acidez também, que eu consigo perceber. Os taninos estão redondos. Como é que a gente percebe o tanino? O tanino não tem gosto, gente. Tanino é uma sensação tátil. É como se fosse pegar a nossa língua e secar ela com algodão. Ela fica assim, travando. Ou a experiência de comer um caqui verde, fica travando. Então, isso é a presença do tanino, e o tanino seca a boca. Ele dá uma sensação de secura, como se a língua tivesse sido seca. E o álcool, ele parece, né, ele é mais denso que a água, então ele é que dá uma certa cremosidade, uma certa untuosidade, uma sensação um pouco gordurosa para o vinho, ou seja, o corpo, aquilo que vai compor o corpo do vinho, né? Então ele dá essa sensação de um pouco de creme, um pouco de gordura, um pouco de untuosidade na boca. Tudo isso, um pouco de secura, um pouco de densidade. Os vinhos mais leves tendem a parecer mais aguados. E os mais encorpados tendem a parecer mais, assim, untuosos, mais gordurosinhos, mais cremosinhos. Essa que é a forma de descrever isso de modo apropriado. E, por fim, então, a gente separou os sentidos aqui. A gente fez uma análise visual, uma análise olfativa e uma análise gustativa. Então, agora a gente tem que parar e dar a nossa impressão global, que é a conclusão, é o final, né? Então, como os aromas persistem no final? Eles são intensos, são persistentes. Esse aqui é intenso e bem persistente, porque ele ainda está muito forte na minha boca. E degustando, a gente vai degustando lentamente, ele vai mudando à medida que ele se aquece, ou que se resfria, né? À medida que a temperatura muda, e à medida que ele também vai se oxigenando mais, vai tendo contato com o oxigênio, ele vai se transformando ao longo do tempo que a gente está aqui curtindo, degustando, conversando. E às vezes a gente encontra surpresas no fundo da taça também, que eu adoro. Adoro esse tipo de surpresa. Às vezes a gente encontra ali um aroma de mel maravilhoso, quando o vinho passou em barrica de carvalho. Então, especialmente quando ele passou em barrica de carvalho, esses aromas específicos que vêm do carvalho, eles se revelam muito no fundo da taça, né? Então, eu acho muito bacana esse momento. Então, pode cheirar o fundo da taça, vocês vão lembrar dessa aula e vão lembrar de mim quando terminar de degustar uma garrafa. Então, essa percepção de corpo também pode ser ligeira, leve, é uma outra forma de dizer que é leve. Outra forma, quando esse aroma sobe para os nervos olfativos, a gente chama isso também de retrogosto, é o aroma que sobe lá atrás. Esse aqui é muito, muito, muito persistente, porque aí está todo na boca. Então, a impressão global final é uma mistura de o aroma em relação ao sabor e em relação à sensação tátil. Você gostou desse vinho ou você não gostou? É um grande vinho, é um médio ou nem tanto? Valeu a pena o dinheiro gasto? É uma ótima relação de custo-benefício? O prazer que ele te deu pelo valor que você pagou? Esse vinho é equilibrado ou ele é desequilibrado? O que seria um vinho desequilibrado, gente? O que é um vinho equilibrado? Ele é equilibrado quando a gente consegue perceber tudo.
todos os tipos básicos na boca. Então, a gente consegue perceber a secura, o doce, o amargo, o salgado, o azedo, o umami, que é outro descritor. O umami é o, como se diz, é o quinto sabor, né? Porque os sabores básicos é o doce, o salgado, o amargo, o azedo. O umami seria o quinto sabor. E além do umami, a gente percebe também a gordura com sensação tátil. Então, assim, o umami é uma mistura de todos os sabores, né? É muito... Vocês querem perceber o umami, provem o Ajinomoto, que é o glutamato monossódico. Ele é um componente natural de muitos alimentos, das carnes, do queijo parmesão, dos vinhos. E ele é considerado o quinto sabor porque ele é uma mistura de todos os quatro, né? Ninguém consegue definir totalmente o umami. E a gente consegue perceber nas papilas gustativas da boca. As papilas gustativas são muito pouco especializadas em relação aos nervos olfativos. Então, é por isso que na boca a gente só consegue perceber, assim, o básico do básico. Então, quanto ao equilíbrio e desequilíbrio do vinho, é quando a gente consegue perceber um pouco de cada coisa. Aí a gente diz que o vinho é equilibrado. Agora, se a gente só consegue, por exemplo, perceber amargor ou somente acidez, aí não é legal. Aí o vinho está desequilibrado. E a mesma coisa acontece em relação, por exemplo, às cervejas, aos cafés, aos azeites. E agora que você aprendeu a fazer a degustação padronizada de vinhos, a degustar como um profissional, eu tenho certeza que você, depois que começar a praticar isso, vai se interessar em saber também sobre a degustação de cafés, de azeites, de chás, de sucos e de outras comidas. Você vai parar para prestar muito mais atenção nisso e desfrutar muito mais o prazer disso tudo. E vai lá colocando referência na sua memória olfativa, que isso tudo vai te ajudar a identificar cada vez mais os sabores. Gente, vocês têm alguma pergunta, algum comentário a mais sobre isso? Estão gostando da aula? A Simone disse que o odor de estábulo deve ser uma experiência péssima. É sim, e é real, é verdadeiro. É extremamente nítido. Extremamente nítido se o vinho estiver contaminado, né? Já vi isso na prática, já vi isso em empresa, né? Então, assim, a impressão, a impressão geral não vai depender da cor do vinho ou da potência, vai depender da relação que tem entre o aroma, o sabor, a sensação tátil, tudo isso é o global. Isso é o que vai dizer no fim se você gostou, se você não gostou, se você gostou muitíssimo, ou se gostou um pouco, medianamente, ou não gostou. Tá bem? Karine diz que tá levinha, que bom, eu também tô levinha aqui. Então, isso que é o legal, né? A gente não... O vinho é uma experiência divertida. A gente degustar devagar, perceber, né? Isso não é para beber, é para curtir, é a mesma coisa que uma comida, né? Se a gente comer demais, a gente vai engordar. O vinho também, né? Então, os dois, né, de preferência, tem que andar juntos. A gente vai falar aqui adiante nas aulas sobre a harmonização, vai falar sobre várias outras coisas, mas agora, nas próximas aulas, a gente vai falar aqui sobre os conceitos básicos da degustação, vamos falar mais sobre degustação e mais sobre o que é o vinho, como é que ele se forma, algumas coisas assim básicas que todo apreciador tem que saber, que é obrigatório, para poder ter o máximo possível, a melhor experiência possível com esse produto, ok? Tá bom, pessoal? Vamos ver aqui os comentários, se tem alguma pergunta ainda. A Simone diz que gosta dos vinhos mais encorpados, é um gosto pessoal. Eu não estou tão preocupada com o corpo, eu estou preocupada mais com a harmonização, em ter uma experiência prazerosa. A Rose diz que tomar vinho assim é bem melhor, você está fazendo direitinho que nem eu. Perfeito, você sempre vai ter a melhor experiência. E a Simone diz que os mais leves vão bem se forem bem harmonizados. Exatamente, exatamente. Então, que é coisa mais gostosa que, sei lá, você está num verão, assim, num dia super quente, você tomar, assim, um vinho branco bem fresquinho ou um espumante bem geladinho, não tem coisa melhor, gente.
Ou no inverno, na frente da lareira, tomar um vinho encorpado, como esse aqui, é uma delícia, gente. Então, é isso, né? Muito bom. E algo de chocolate agora, no final. Chocolate se revelou aqui. Gente, então, se vocês gostaram da aula, me deixa aqui um like e eu vejo vocês na próxima segunda-feira, às 19h30, aqui no Tvisão, vivendo o vinho. Então, traga sua taça e venha comigo. Até lá, um beijo. Obrigada por todos terem vindo.